E aí galera do YouTube, meu nome é Alex Moreira, do canal Futebol Inteligente. E hoje eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês sobre o tema finanças no futebol. É isso aí. Como nós poderíamos, se tivéssemos a oportunidade para isso, resolver os problemas financeiros do clube para o qual nós torcemos? Como você resolveria os problemas financeiros do seu clube se você tivesse a oportunidade de influenciar os grandes cartolas do futebol brasileiro? É isso aí, pessoal. Nós sabemos que nos dias de hoje o futebol é uma verdadeira mina de ouro para muitos empresários e clubes. E sem dinheiro, sem muito dinheiro, nada se faz no futebol. Mas o que fazer quando falta dinheiro para os clubes? Será que existe uma receita mágica para tirar os clubes que estão no vermelho e transformá-los em verdadeiras potências do futebol mundial? Para muitos isso só é possível se algum empresário multimilionário resolver ajudar algum clube, a exemplo do que aconteceu com o PSG da França e o Manchester City da Inglaterra. Já os clubes, e principalmente os brasileiros, veem como solução, ou pelo menos uma alternativa financeira, a venda de jogadores, que é realmente muito lucrativa, mas não resolve os problemas financeiros do time, pois o jogador vendido deve ser substituído por uma nova contratação, que na maioria das vezes é mais barata e ao mesmo tempo não tem o nível técnico, não tem o mesmo nível técnico, o que por consequência não trará lucros ao time, pois um jogador de baixo nível técnico não terá popularidade entre os torcedores, diminuindo desta forma as vendas de produtos do time. Patrocínios também são vistos como uma forma de somar um bom dinheiro, mas infelizmente as empresas brasileiras não conseguem contribuir tanto ao ponto de tirar os clubes do vermelho. Isso sem falar nas contratações que devem ser feitas, que quanto melhores forem e quanto maior nome tiverem, mais caras são. Um exemplo, atualmente o Palmeiras pagou cerca de 33 milhões de reais pelo atacante Borja, que foi a quarta contratação mais cara do futebol brasileiro. O Palmeiras atualmente comemorou a renovação de contrato com a Crevisa, patrocinadora Crevisa. A financeira vai contribuir com 150 milhões de reais até o fim do contrato, que tem duração de 2 anos. Os administradores comemoram, mas se fizermos um cálculo simples, vamos ver que isso não faz do clube um fenômeno financeiro, ainda que o coloque em situação bem melhor em comparação aos demais clubes do Brasil. 150 milhões de reais em 2 anos, o que vai dar uma média de 75 milhões por ano. Uma bela ajuda se somada às demais arrecadações do ano. Mas, no entanto, o clube terá por volta dos 300 milhões de gastos anuais. Ou seja, o patrocínio também não é o salvador financeiro para que um time de futebol de alto nível sobreviva ou se torne uma força internacional do futebol. Mas ainda resta a receita que vem direto da torcida. Essa sim pode ser vista como uma esperança para os clubes. No entanto, os projetos que associam os torcedores cobram valores inacessíveis aos muitos torcedores que ganham salários baixos. Então vamos ver como resolver essa questão. O Palmeiras, por exemplo, no ano de 2016, foi o time que arrecadou mais com a sua torcida do que com seus próprios patrocinadores. Foram 88,4 milhões com direitos de transmissão e 69,7 milhões dos seus patrocinadores. Já com a sua torcida, foram 87.210.000 reais e com seus sócios torcedores 32.441.000 reais, dando no total de 120 milhões de reais apenas com a sua torcida. Esse é um bom exemplo de que a torcida é o maior investidor de um clube de futebol. Vejamos agora o exemplo do Bayern de Munique, um dos mais poderosos clubes do futebol mundial. Vejamos então como esse gigante do futebol mundial
trata os seus sócios torcedores. O Bayern de Munique atualmente é o time que tem mais sócios torcedores no mundo. São cerca de 258 mil sócios torcedores. Todos os sócios contribuem com o mesmo valor, baixo e sempre ajustado de acordo com o salário mínimo alemão, que hoje gira em torno de 1.473 euros. Crianças e jovens de até 17 anos, senhores acima de 65 anos e torcedores com algum tipo de deficiência contribuem com 30 euros por temporada, cerca de 2,5 euros por mês. Adultos de 18 até 25 anos contribuem com 40 euros por temporada, cerca de 3,33 euros por mês. Adultos de 26 até 64 anos contribuem com 60 euros por temporada, cerca de 5 euros por mês. Ou seja, valores insignificantes, mas quando juntados em um montante, fazem a diferença. Então vamos ver como os times brasileiros podem pegar esse exemplo para resolver os seus problemas financeiros. Eu vou estar citando o Corinthians como exemplo, pessoal, pelo fato do Corinthians ser o time mais endividado do Brasil. Cerca de mais de 1 bilhão de reais é a dívida do Corinthians devido ao financiamento pelo seu estádio. Mais de 1 bilhão de reais, tá certo, pessoal? O segredo está em cobrar o mesmo valor de todos aqueles que desejam ser sócios torcedores, não fazendo assim diferença daquele que ganha mais ou daquele que ganha menos. Todos se sentirão valorizados. Segundo, é cobrar um valor que seja acessível a todos, de maneira que até mesmo aquele que ganha um salário mínimo poderá contribuir. Terceiro, é dar a todos esses torcedores os mesmos direitos, não fazendo diferença daquele que tem mais dinheiro ou daquele que tem menos dinheiro. Vamos fazer aqui um cálculo de um valor insignificante hoje no Brasil, R$10. Vamos fazer esses cálculos em cima desse valor, que vai dar cerca de R$120 por ano. Hoje, o Corinthians tem cerca de 28 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, mas desse total, apenas 131 mil são associados, o que corresponde a 0,48% do total. É realmente um número muito pequeno comparado ao tanto de torcedores que o time tem pelo Brasil. No ano de 2016, o Corinthians arrecadou com seus sócios torcedores cerca de 28,8 milhões, mas se o Corinthians tivesse cerca de 1% do total dos seus torcedores associados e cobrasse a taxa de R$10 de contribuição, teria por mês 2.800.000 e por ano 33.600.000, já um aumento considerável. Suponhamos que o clube consiga aumentar ainda mais com essa campanha o número de sócios de torcedores associados. Teríamos então 10% de sócios torcedores, que daria um número de 2.800.000 sócios torcedores, contribuindo R$10 cada um, daria cerca de 28 milhões de reais por mês e cerca de 336 milhões por ano. Mas vamos ainda mais longe. Suponhamos que o time aumente ainda mais o número de sócios torcedores e consiga fazer aí de todos os seus torcedores 30% de associados. Teríamos aí um número inimaginável de sócios torcedores, 8.400.000, o que daria por mês cerca de 84 milhões e no ano mais de 1 bilhão de reais. Você deve estar se perguntando como um time vai fazer para atrair tantos sócios torcedores. Eu vou dar aqui apenas 3 dicas, tá? A primeira delas,
são as escolinhas de futebol. O Corinthians, por exemplo, tem cerca de 88 escolinhas de futebol espalhadas pelo Brasil. Essas crianças devem contribuir e também influenciar os seus pais, que influenciarão os seus amigos a contribuir e assim por diante. Dica número 2 é fazer marketing com os seus jogadores. Todos nós sabemos que o jogador é uma celebridade, os jogadores são celebridades. Então, o Corinthians pode usar os seus jogadores para fazerem marketing, atraindo assim mais sócios torcedores para o clube. Dica número 3 é fazer promoções especiais para aqueles que são sócios torcedores. Ou seja, aqueles que não são sócios torcedores, eles não terão direito às mesmas promoções. Somente aqueles que são sócios torcedores é que terão direito a essas promoções especiais, fazendo assim com que aqueles que não são sócios torcedores se tornem sócios torcedores. Fazendo assim, eu tenho certeza, pessoal, que o clube vai se tornar um gigante financeiro do futebol. Por consequência, trazendo muitos jogadores de qualidade e títulos. E não se esqueçam, eu usei o Corinthians como exemplo, mas na verdade isso serve para qualquer clube do Brasil. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like e se inscrevam em nosso canal. E ative as notificações e nos aguardem até o próximo vídeo. Até logo!